Olá, professor. Olá, Luciano. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da CBN Maringá. Joel, ontem a Secretaria de Fazenda realizou na Câmara de Vereadores uma audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2024. Exatamente, Luciana. Nessa prestação de contas, nessa audiência pública que a Comissão de Orçamento da Câmara realizou, foi apresentado ali os resultados, todo um escrutínio acerca das receitas e dos gastos, investimentos do município ali no terceiro quadrimestre de 2024, ou seja, do exercício anterior. E os resultados foram positivos, Luciana. Eles apresentaram ali um superávit para o município de 339 milhões. Lembrando que os investimentos em algumas áreas prioritárias são obrigatórias, como, por exemplo, saúde, educação. O município até investiu um pouco mais em saúde, investiu 611 milhões em educação e 796 milhões em saúde. Lembrando que, segundo o Pacto Federativo ali estabelecido pela Constituição de 88, que rege ali toda a distribuição orçamentária dos entes federados, municípios, estados da União, prevê que seja aplicado 25% na educação, no mínimo que o município pode estar fazendo ali de realocação de recursos, e 15% na saúde. Então, o ex-prefeito Ulisses Maia veio às redes sociais comemorar, Luciana, esse resultado, porque ele alega ali que, além de ter tido um zelo com a conta pública, com as contas, com os cofres do município, tivemos também investimentos em áreas prioritárias. O ex-secretário de Fazenda, Orlando Chiqueto, também declarou que nesse período houve ali aumento real e aumento também proporcional à inflação aos servidores públicos. Então, sempre um resultado positivo quando a gente tem esse encaixe, esse zelo pelas contas públicas. Lembrando, Luciana, que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem ali um tripé, na verdade, 4 pilares importantes, que é o planejamento, o controle, a transparência e a responsabilização do gestor público, caso esses recursos não sejam alocados de maneira racional, de maneira devida. E a gente sempre, vários analistas fazem sempre a comparação com o orçamento de um município, de um estado, de uma nação, comparado ali a um orçamento doméstico, né? Você tem que fazer um planejamento, alocar o recurso para os impostos, água, luz, telefone, internet, e também prever um dinheiro de emergência para qualquer eventualidade, que é aí o fato da comemoração desse superávit para o município. Essa questão orçamentária do município estava gerando muitos debates, né? Como é que está a saúde do município? Ela está bem? A realidade orçamentária é isso que a ex-gestão estava de fato colocando, ou é mais sensível? Teve todo um debate nesse sentido, mas o ex-prefeito Ulisses Maia comemorou aí a nota máxima no Tribunal de Contas do Estado do Paraná em relação à transparência. Luciana, é importante também dizer que essa questão do orçamento, ela não é importante apenas por uma questão de transparência pública, mas o próprio cidadão, ele ganha muito quando isso acontece. Nós comentamos aqui na CBN dias atrás o caso Paulic, que ainda reverbera, ainda tem resquícios, né? A prefeitura teve um valor aí estornado esses dias, ainda do espólio de alguns bens que o ex-secretário da Fazenda, Paulic, tem, e nós sabemos que, embora aquele caso lá no começo dos anos 2000 tenha sido um caso de corrupção, talvez um dos maiores da história de Maringá, a gente sabe que o município ele tem um prejuízo gigante na má gestão também. Mesmo quando não há uma improbidade, não há de fato um dolo, quando esse recurso não é alocado da maneira devida, os munícipes, o cidadão, todo mundo perde com isso, e a gente espera que, de fato, as próximas gestões e que a gente sempre tenha essa transparência pública, esse zelo com o recurso público, porque isso invariavelmente é revertido para o cidadão. Apesar do superávit, a prefeitura divulgou uma informação, uma reportagem sobre a prestação de contas, reforçando a necessidade da recuperação da capacidade de investimentos, né? Segundo essa reportagem, o superávit orçamentário contábil foi de 112 milhões de reais e a capacidade de investimento do município de 1,02% em recursos livres. E o prefeito Silvio Barros já tinha dito numa entrevista em janeiro deste ano da preocupação dele com a capacidade de investimentos, né? Porque são os recursos livres para esses investimentos, né?
Exatamente, Luciano. Inclusive, recentemente nós comentamos aqui na coluna que um dos pareceres do Tribunal de Contas da União, apesar de ter aprovado as contas do município, colocou ressalvas. Então, essas ressalvas foram ali especificamente na Secretaria de Assistência Social, que não tinha eventualmente alocado o recurso da maneira devida. Então, é sempre importante essa ponderação que você coloca, que sim, ok, foi aprovado, mas de maneira prospectiva, o que o município pode ainda estar fortalecendo investimentos e recursos melhor alocados para que, de fato, essa realidade melhore ou aumente, mas concordo contigo, é importante a gente analisar também não apenas o resultado frio, mas todas essas ponderações em relação à capacidade de investimento de recursos. Como eu tinha dado um exemplo aqui, né, Luciana? Como na nossa casa aqui, você está pagando as contas, mas é importante, se você puder ter um investimento ou outro para alguma eventualidade, para a capacidade gestora de recursos ser cada vez mais fomentada. Mas a gente está de olho e vai estar sempre trazendo para o ouvinte tanto esses resultados positivos quanto as ressalvas e eventualidades de questões orçamentárias de recursos que podem ser melhoradas. Tá certo, professor, muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, Luciana. Até mais. Amanhã a gente vai falar, Luciana, caso não tenha nenhum evento e bombástico, sobre a questão da dengue. O prefeito Silvio Barros se reuniu e divulgou há pouco com o secretário Antônio Carlos Nardi sobre os aumentos de casos de dengue hemorrágica no município. Então, a gente trata amanhã desse assunto para trazer para o ouvinte as iniciativas do poder público e da população em relação a esse caso, que está aumentando nesse período de chuva, seca. Mas a gente traz amanhã para o nosso ouvinte. Obrigado, Luciana. Obrigado aos ouvintes. Obrigada. Agora 10h18.